Irmãos, graças a Deus por essa noite, onde nós estamos reunidos. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo, pelas bênçãos, pelos livramentos e por ter a mão dele, a poderosa mão dele, ter nos trazido essa noite para juntos cultuarmos, para juntos aprendermos a palavra de Deus. Confesso aos irmãos que se tem uma coisa que eu gosto de fazer na casa do Senhor é ensinar a palavra dele. Glória a Deus. É algo que eu amo. Talvez o ministério que Deus tenha colocado no meu coração, e eu confesso que fico ansioso quando é dia de culto de doutrina, talvez mais do que escola bíblica, né? Fico preparando a mensagem, e aí quando está antes, quando é à tarde, mais ou menos na sexta-feira, eu procuro não ficar pensando outras coisas para não ficar ansioso, né? Mas é inevitável, né? Graças a Deus nós vamos aprender nesta noite a segunda parte da mensagem, os atributos de Deus, a santidade e a justiça. Graças a Deus eu preparei aqui um slide. Se Deus quiser, os irmãos estejam orando na próxima pregação sobre os atributos de Deus, nós vamos ter aqui o Data Show em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus nós vamos ter, vai ficar melhor para os irmãos acompanhar. E nós vimos a primeira parte, falamos sobre a santidade de Deus e como ela é importante para Deus, como o próprio Deus jura pela sua santidade, como a Bíblia ela enfatiza a santidade de Deus. Nós vimos que, como crentes, nós precisamos praticar, né, a santidade. Devemos ser santos, pois o nosso Deus é santo. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós sentimos a necessidade da santidade. Mas continuando a mensagem, nós vamos voltar para a leitura que nós fizemos em Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante, aonde nós vamos ver, e espero que os irmãos estejam com as Bíblias aí de vocês, para que a gente possa examinar alguns versículos nessa noite juntos, né? Pois o intuito é que todos venham a aprender, que todos venham a absorver a palavra de Deus. Nós estamos tendo essa série, e no sentido literal da palavra, a palavra teologia significa estudo de Deus. A palavra teologia significa estudo de Deus, né? Então basicamente nós estamos aqui toda sexta-feira, quando o pastor não vem, tendo aula de teologia, né? Graças a Deus. Se os pastores de outras igrejas tivessem essa iniciativa, talvez nós teríamos uma igreja mais saudável, uma igreja ensinada na palavra, uma igreja basilada na palavra, porque o que adianta a igreja crescer em graça e não em conhecimento? Fica como uma igreja de Corinto, e o que é focado por aí é apenas a graça e deixa-se de lado o conhecimento. E isso tem assolado até mesmo muitas de nossas igrejas, aonde tem se introduzido o neopentecostalismo por causa da falta de ensino. Aí a irmã começa a cantar de repente na igreja: eu sou canela de fogo, reteté de Jeová. Por quê? Por causa da falta do ensino. Fica faltando só na graça, vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar. E a igreja de Corinto era dessa maneira. O apóstolo Paulo fala: vocês são ignorantes, né? Vocês não têm conhecimento. Então é necessário que a igreja venha a entender, que a igreja venha a aprender. É bom momentos em que buscamos a presença do Espírito Santo, é bom sentir o Espírito Santo tocar nos nossos corações, mas se não houver conhecimento, a igreja perece. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o texto de Romanos capítulo 3, versículo 21, o apóstolo Paulo ele fala: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus,
tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nesta noite eu tenho várias perguntas para fazer à igreja, para que a gente possa refletir, porque tratamos da justiça de Deus. Porque quando nós olhamos para nós dizemos que somos salvos. Mas nós somos salvos de quê? Nós somos salvos de quê? Nós dizemos que somos salvos, nos alegramos porque somos salvos, mas a pergunta é: salvo de quê? Você saberia explicar se alguém perguntasse para você de que você é salvo? Glória a Deus. E R.C. Sproul, ele tem um livro, onde até a diaconisa Rebeca postou essa semana, eu acho, que fala sobre a salvação. E ele procura explicar do que nós somos salvos. Ele separa o livro dele em 3 partes. Primeiro, nós somos salvos de Deus. Nós somos salvos por Deus e nós somos salvos para Deus. Nós vamos ler lá no livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 9. O apóstolo Paulo diz assim, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira de quem? Da ira de Deus. Porque Deus é justo. E aí nós já estamos entrando aqui no mérito, no caráter, no atributo de Deus, que é a sua justiça. Como Deus, Ele é justo e precisa punir todos os pecados e todos os pecadores, Ele precisa punir, porque Ele é justo. E aí, quando nós entendemos que nós somos salvos, nós precisamos entender que nós somos salvos justamente da condenação de Deus, da ira de Deus, da justiça de Deus, que deveria recair sobre nós. Toda a condenação, toda a culpa, o inferno deveria ser a nossa morada, aleluia, glória a Deus, mas por causa da graça, da bondade, da misericórdia, aleluia, glória a Deus, isso não recaiu sobre nós. Glória a Deus. Por isso, quando alguém perguntar para você de quem você é salvo, você vai dizer: eu sou salvo de Deus, eu sou salvo por Deus, porque Ele me salvou. E sou salvo para Deus, porque eu fui salvo para servir a Ele, para amar a Ele, para andar na presença dEle. Então nós precisamos entender por que nós somos salvos. E precisamos entender também qual o significado de justiça. Agora eu vou pedir para alguém abrir a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 2, no versículo 6. E outra pessoa vai ler Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aonde a Bíblia vai deixar a explicação, vai deixar explícito qual é o significado de justiça. Romanos, capítulo 2, versículo 6. E Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Quem pode ler Romanos 2, 6? Pode repetir? Este é o significado de justiça, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Agora Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O que diz também o apóstolo Paulo? Então nós vemos que a justiça, ela está relacionada à recompensa daquilo que se planta. A recompensa, ela se dá por causa da justiça de Deus. Deus, ele retribui a cada um segundo a sua obra. Deus, ele retribui
faz com que o homem colha aquilo que ele plantou, conhecido como a lei da semeadura. Então, esse é o significado de justiça, que cada um receba aquilo que se merece. Glória a Deus, aleluia. Que cada um receba aquilo que ele merece. Então nós vamos ver que justiça significa isso. E nós podemos entender que o atributo justiça é um atributo comunicável. Muito embora os irmãos já sabem o que significa comunicável, não precisa estar aqui repetindo, porque vocês já aprenderam, eu creio nisso. Amém? O que é comunicável é algo que podemos experimentar. É um caráter de Deus, é um atributo de Deus que podemos experimentar. Embora todo o atributo de Deus não possa ser experimentado na sua totalidade, não possa ser experimentado na sua plenitude. Por isso que nós procuramos fazer justiça, mas nós não conseguimos. Muitas das vezes nós vamos fazer ali alguma acepção, né? Muitas das vezes, como nós não conseguimos ser 100%, nós vamos agradar a uns e a outros não. Nós vamos ser bons com uns e com outros não. Por quê? Porque nós não conseguimos ser 100%, atingir a plenitude desse atributo chamado justiça, e nem de nenhum outro atributo, seja o amor, seja a fidelidade, seja a bondade. Tudo isso nós não conseguimos ser como Deus perfeitamente Ele é, né? Mas podemos exercer a justiça. Nós podemos, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e nós somos feitos para imitar a Ele naquilo que Ele nos ensina. E nós podemos dividir a justiça de Deus em duas partes. Você que trouxe essa caneta, você que está anotando a nota, né? Isso é a aula de teologia, é ensino da palavra de Deus. Nós podemos dividir a justiça de Deus em duas partes. Primeiro, justiça remunerativa. Remunerativa, ou seja, aquilo que você recebe, né? Aquilo que você ganha, o seu salário, você é remunerado pelo seu salário. Justiça remunerativa, ela serve apenas para o povo de Deus. A justiça remunerativa serve apenas para aqueles que servem a Deus, aqueles que obedecem a sua palavra. E a segunda justiça é a justiça retributiva ou punitiva, que é a mesma coisa. É para aqueles que desobedecem a Deus, para aqueles que andam em desobediência à palavra de Deus, para aqueles que zombam das coisas de Deus. Deus, Ele é justiça. Aleluia, glória a Deus. Ele é o Yahvé Tzedkenu, o Deus de justiça. E Ele fará justiça. Ele fez, Ele faz e Ele fará justiça. Mas vamos abordar esses dois pontos da justiça de Deus. Primeiro, justiça remunerativa, apenas para a igreja, apenas para o povo de Deus. Quando nós falamos da justiça remunerativa, a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente recebe é fruto da bondade de Deus, da misericórdia de Deus e da graça de Deus. Como assim? Porque nós somos servos do Senhor, e a nossa obrigação é obedecer a palavra dele. A nossa obrigação é obedecer aquilo que ele ordena, aquilo que ele fala. Então, quando você faz algo que você é obrigado, então você não precisa receber nada, porque você é obrigado a fazer aquilo. Sim ou não? Se você é servo, você faz o que você tem que fazer, e você não vai receber a recompensa por causa disso, porque você é uma obrigação sua fazer. Sim ou não? Né? Mas nós vamos ver através da palavra que Deus, Ele abençoa, Ele resolve abençoar aqueles que obedecem à palavra dele, aqueles que andam na presença dele, aqueles que
Deuteronômio capítulo 7, versículos 12 a 14. Deuteronômio capítulo 7, versículos 12 a 14. Diz assim, ó: será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e fizerdes, o Senhor teu Deus te guardará o conserto e a beneficência que jurou a teus pais, e amar-te-á e abençoar-te-á, te fará multiplicar e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto, o teu azeite, a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado, na terra que jurou a teus pais dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Amém? Deus, ele não é obrigado a dar nada para você, porque você é servo dele. Você precisa obedecer a palavra dele, é a sua obrigação. Mas mesmo assim nós vemos a misericórdia de Deus, a graça de Deus e a bondade de Deus se manifestar na nossa vida através das bênçãos que ele proporciona para cada um de nós, pela obediência que nós entregamos a ele. Deus, ele vê que nós procuramos fazer aquilo que agrada a ele. Deus, ele vê que nós procuramos obedecer a palavra dele. Então ele abençoa no trabalho, ele abençoa na escola, ele abençoa no armário, ele abençoa na geladeira, por causa da bondade dele, por causa da misericórdia dele e da graça dele. Então, esse negócio de merecimento, essa justiça remunerativa, ela não é porque nós merecemos, é porque Deus é bom. Se Deus ele fosse nos dar o que nós merecemos, o texto diz aqui, ó, Romanos capítulo 3, versículo 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Deus fosse dar aquilo que a gente merece, a gente não estaria nem aqui. Seríamos consumidos, diz o profeta Jeremias, se não fosse a misericórdia de Deus. Por causa da sua misericórdia, nós não somos consumidos. Aleluia, graças a Deus. Então a gente aprende com isso, meus amados e meus irmãos, que nós não podemos bater no nosso peito e dizer: Deus me deu isso aqui porque eu mereço, porque eu trabalho para isso, porque esse carro aqui foi Deus que me deu porque eu mereço, essa casa Deus me deu porque eu mereço, essa feira foi fruto do meu suor. Deixe de ser ingrato, seja mais grato ao Senhor e principalmente a salvação. Eu acho horrível, eu acho terrível quando alguém diz, e quando alguém prega, eu chamo de teologia do merecimento, quando alguém diz: faça por onde para você merecer chegar no céu. Misericórdia. Nunca nós vamos conseguir merecer chegar no céu. Merecer, exatamente, é pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade de Deus que nós somos abençoados. Ele abençoa o nosso celeiro, ele abençoa a nossa casa, ele abençoa as nossas fazendas, ele abençoa a nossa família, por causa da misericórdia e da bondade dele. Aleluia, não porque você merece, entenda isso. E consciente disso, o apóstolo Paulo ele fala para a igreja de Corinto, capítulo 4, versículos 6 e 7, 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Quem pode ler, por favor? E outra pessoa lê Tiago, capítulo 1, versículo 17.
Então o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja de Corinto, porque nessa passagem nós vamos ver que os irmãos de Corinto estavam falando como se eles merecessem aquilo que eles tinham. Estavam se jactando, em outras palavras. Eu vou traduzir. Eles estavam se amostrando com aquilo que eles tinham. E o apóstolo Paulo, na versão Júnior, corrigida, fiel, ele vai dizer assim para a igreja de Corinto: não se amostre. Não se amostre de vocês, porque aquilo que vocês têm não foi por causa de vocês, mas vocês receberam. Por que vocês estão falando como se vocês não tivessem recebido? Entendeu? Então que possamos agradecer a Deus e não se amostrar com aquilo que a gente tem. Não bater no peito e dizer eu mereço, se amostrar, eu sou mais eu faço, eu posso, eu sou, Glória a Deus, que venhamos dar glórias a Deus, graças a Deus, porque Ele é justo, aleluia, glórias a Deus, e nos dá pela misericórdia, pela bondade dEle, aquilo que nós não merecemos receber, mas Ele nos dá pela nossa obediência. Tiago capítulo 1, versículo 17, o que diz? Toda boa dádiva, toda coisa boa, tudo que acontece na sua vida, livramento, uma bênção, um presente que Deus te dá. Às vezes o presente nem chega, fica só na promessa, igual prometeram lembrar de a Rebeca essa semana, quer fazer um pix para ela, alguém lá dos Estados Unidos, aí quando ele foi ver era um golpe, Mas, quando Deus ele abençoa, isso vem diretamente de Deus. Essa bênção não é porque você faz, não é porque você é bonito, não é porque você é inteligente, não é porque você coloca Deus na parede. Deus, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu te obedeço, eu busco fazer a tua vontade, e coloca Deus na parede como se Deus fosse obrigado a te dar alguma coisa boa. Verdade. E Tiago, ele fala, toda coisa boa que vem para a nossa vida é dádiva, é presente de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus. Então nós precisamos aprender com a justiça remunerativa, que é somente para o povo de Deus, que Ele dá por causa da bondade, por causa da misericórdia e por causa da graça. Não é porque você é bonitinho, não, é porque Ele é bom, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos também entender a justiça retributiva ou punitiva. É uma pregação que não é pregada em muitas igrejas porque é considerada uma pregação pesada, Deus ele vai retribuir conforme o pecador ele merece ser recompensado. E nós vamos ver que o próprio Jesus, ele vai voltar. Ele veio como um cordeiro. Ele veio e não abriu sua boca. Como ovelha muda foi levada ao matador. Mas eu quero pedir para alguém ler em Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17. Justiça retributiva, justiça punitiva. Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17. A ira de Deus é um atributo que está totalmente interligado à justiça de Deus. Tanto a santidade como a justiça e a ira de Deus são atributos que estão ligados. Porque Deus, a santidade de Deus, ela é ferida pelos pecadores. E como Deus é justo, Ele precisa punir.
Ele precisa retribuir a cada um conforme as suas obras. E o texto de Apocalipse deixa claro que o Cordeiro vai derramar a sua ira. E muitos naquele dia, a justiça que está para chegar, a justiça que vai acontecer, tem a justiça que acontece. O nosso Deus, Ele retribui também na terra aqueles que agem com injustiça, aqueles que andam na mentira, aqueles que andam na profanação, aqueles que andam zombando do nome dele. Deus, Ele retribui. Mas Ele também vai retribuir, e aí será a justiça plena de Deus vai ser executada no dia da ira, que é profetizado pelo profeta Joel, no capítulo 2, dia terrível, dia da ira do Senhor, ao qual os homens e as mulheres que andaram em desobediência vão olhar para as montanhas e vão dizer: montanhas caiam sobre nós, a gente não consegue suportar a justiça do Cordeiro, é muito pesada para a gente, aleluia, glória a Deus. Mas esse dia vai chegar em que Deus, Ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus, aleluia. É a pregação que não é mais pregada nas igrejas. É pregado sobre amor, é pregado sobre a graça, é pregado sobre a misericórdia, mas é pouco pregado sobre a ira, sobre a justiça, sobre o inferno. Aleluia. Glória a Deus. E eu sempre digo, é necessário que haja uma balança, porque a pregação demasiada sobre a graça, ela traz libertinagem, e a pregação demasiada sobre a ira, ela traz o medo, o terror. As pessoas não vêm para a igreja com temor, com respeito, elas vêm com medo, porque nessa igreja só se prega a ira. Pelo contrário, outras igrejas onde só se prega o amor, o povo vai de todo jeito, faz o que quer, e não é assim. É necessário que a pregação ela seja balanceada. A pregação ela deve conter a graça, a misericórdia, a bondade, mas também deve conter a justiça de Deus, a ira de Deus e a verdade que a palavra de Deus ela declara. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos que essa justiça ela será plenamente satisfeita depois da vinda de Cristo. Depois da vinda de Cristo, a ira de Deus vai ser derramada. Por isso que Apocalipse fala sobre os 7 cálices da ira de Deus. A ira de Deus será derramada, porque Deus é justo e retribui a cada um segundo as suas obras. Mas nós vemos aí fora que Deus também retribui agora, no tempo presente, aqueles que andam em desonestidade, aqueles que andam blasfemando e falando mal de Deus, idolatrando a outros deuses. E eu estava conversando ontem com a diaconisa Rebeca, como o Japão, a China, países que são budistas, islamistas, eles são totalmente sofridos. Por quê? Por causa da idolatria, por causa do pecado. E Deus, Ele pune. O que está acontecendo agora no Japão, você sabe dizer? Terremotos. Ontem, terremoto de magnitude 7,1. Hoje, terremoto de magnitude 5,3. E o Japão entra em estado de alerta para possíveis grandes terremotos e tsunamis. A China está se acabando em água. O que é isso? É a justiça de Deus sendo feita, sendo derramada, e as pessoas não percebem. Vai chegar um tempo que não vai ter para onde correr, porque a porta da graça vai se fechar, e aquele que ficou de fora não tem mais chance, não tem mais oportunidade. A justiça vai cair sobre ele, vai cair sobre ela. Então hoje nós temos algo aonde nós nos abrigarmos, algo aonde nós nos escondermos,
que nós fizemos a leitura. Mas quando Cristo voltar, a palavra diz que aqueles que ficarem de fora vão bater na porta. Mestre, abre-nos a porta. O mestre vai olhar e vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. A palavra de Deus também diz que será como nos dias de Ló: casavam-se e davam-se em casamento, até que Ló e a sua família saíram de Sodoma e de Gomorra. A destruição aconteceu. Será como nos dias de Noé: casavam-se, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e o dilúvio aconteceu. Não tinha mais escapatória. Glória a Deus, aleluia. Mas hoje nós temos a oportunidade, nós temos a chance, aleluia, glória a Deus, de nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos a Cristo como nosso Salvador, para que possamos ser livres da ira que há de vir. Glória a Deus. Não é verdade? Glória a Deus. Mas, se Deus é justo, a pergunta que não quer calar: se Deus é justo e nós somos pecadores, como é que fica o fato da gente entrar no céu? Onde é que está a justiça de Deus se eu sou pecador e vou entrar no céu? Aí onde está? Aí onde está toda a graça do Evangelho? Aí onde está toda a explicação do Evangelho que nós precisamos entender? É necessário que todo crente entenda isso. Se não entender, vou colocar em disciplina. Tem que entender isso. Existe a justiça pessoal e existe a justiça vicária. A pessoal, ela aconteceu, acontece e acontecerá. Como assim? Pessoal, porque é diretamente aplicada ao pecador. O pecador comete o pecado e Deus retribui a ele aquilo que ele merece: inferno, condenação, desgraça na vida, não sei, morte. Aquilo que o pecador merece e ele recebe. Nós estamos falando da justiça pessoal, que se aplica tanto a uma pessoa quanto a uma multidão de pessoas. A gente vê, eu acabei de citar aqui um exemplo muito claro de Sodoma e de Gomorra, aonde a justiça de Deus ela recaiu sobre aquela população, aonde haviam muitos homossexuais, aonde haviam pessoas que se prostituíam. A justiça de Deus recaiu sobre Sodoma e Gomorra. A justiça de Deus também recaiu sobre o povo no dilúvio, porque andavam em pecado e aquilo cheirou mal nas narinas de Deus. Deus ficou entristecido e derramou a sua justiça de forma pessoal. Cada um recebeu aquilo que merecia. Então existe a justiça pessoal e existe a justiça vicária. Aí onde está a graça do Evangelho, aí onde está a explicação do Evangelho. Justiça vicária. O que é vicário? É aquilo que é substituto. Glória a Deus, aleluia. E o profeta Isaías fala que Jesus, ele é o nosso substituto. Por quê? Porque ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A justiça de Deus, que era para recair sobre nós de forma pessoal, foi vicária através de Cristo Jesus. De sorte que a justiça de Deus ela foi plenamente satisfeita através de Jesus Cristo. Aleluia, nosso Salvador. Jesus, ele nos salvou da ira de Deus.
mas Ele sofreu a própria ira no nosso lugar. Então entenda isso nesta noite. E como é, pastor, que eu consigo ter essa justiça vicária? Aí o autor vai deixar muito claro. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, ou seja, de graça, pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, para que essa justiça vicária venha estar sobre a minha e a tua vida, essa justificação, aliás, é necessário que a gente venha crer em Jesus, simplesmente. Essa é a graça do Evangelho. Por isso que Evangelho quer dizer boa notícia. Boa notícia. Porque quem era para ser condenado na cruz era eu e era você. Quem era para sofrer era eu e era você. Eu digo mais. Nem ser salvo a gente merecia mesmo, era ir para o inferno. Mas Ele é bom, Ele é misericordioso, e Ele achou graça aos nossos olhos, nos escolheu, nós acreditamos em Jesus, nós confiamos em Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida para Ele, vivemos para Ele e somos salvos por causa dele. Aleluia! Glória a Deus! Justiça pessoal e justiça vicária. Portanto, meus irmãos, já deu a hora e aqui não tem mais um ponto, não tem mais nenhum ponto, né? Que venhamos aplicar essa palavra nesta noite no nosso coração. Se alguém perguntar para você sobre o Evangelho, você vai saber explicar melhor do que muitos pastores que não estudam por aí. Amém? Glória a Deus. Se alguém perguntar sobre o Evangelho, você vai dizer que é uma boa notícia, de que Deus, Ele te ama, de que Deus, Ele te salva, de que Deus, Ele te prepara e te leva para o céu, porque Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. E lembre-se sempre que nós somos salvos de Deus, por Deus e para Deus. Amém? Eu quero que a igreja repita nessa noite: nós somos salvos por Deus, de Deus e para Deus. Mais uma vez, somos salvos por Deus, de Deus. Muito bem, glória a Deus. Portanto, ninguém vai ficar de disciplina, né? Graças a Deus, todo mundo aprendeu nesta noite. Qualquer coisa, os irmãos podem se perguntar: pastor, por que toda vez que você coloca esse negócio aí no pedestal? Porque eu costumo gravar as mensagens e colocar no YouTube. Então depois o irmão pode procurar, né? Os atributos de Deus. Aí vocês vão encontrar lá, eu acho, né? Quando vocês procurarem. Amém? Para que vocês venham, se não entendeu alguma coisa, se não ficou claro, pode me perguntar, é claro, mas pode ouvir de novo, né? Através do YouTube. Amém? Graças a Deus esta noite.